Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura e sejam bem-vindos ao Pensar ao Ler. O vídeo de hoje é mais um especial de literatura infantil e nós vamos conversar sobre Bisa Bia, Bisabel, da Ana Maria Machado. Este livro fez parte da minha infância, assim como diversos outros livros, e ele contribuiu para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje, e eu gostaria muito de falar um pouquinho mais sobre essa história. A Ana Maria Machado construiu aqui uma história muito forte que fala da relação das crianças com o passado e o futuro. A Isabel um dia estava com a sua mãe olhando retratos antigos e entre esses retratos estava o retrato da sua bisavó, que era a Bia, a sua bisabia. E essa bisabia parecia muito uma boneca, o retrato dela parecia uma boneca. E a Isabel pediu para sua mãe para ficar com esse retrato para que ela tivesse mais contato com a sua bisavó. Esse retrato passou a fazer parte do seu cotidiano, ela passou a conversar com ele. Era como se a bisabia contasse a sua história, contasse como era a sua época para a Isabel. E esse contato entre as duas vai transformando a narrativa numa série de descobertas, fazendo com que ela pensasse como era antigamente, como é hoje, como ela vive hoje, como era o modo de se comportar das meninas lá antigamente. A gente não sabe exatamente em datas quais são essas épocas, mas pelas coisas que a Bia vai contando, pela forma como ela vai falando, a gente percebe mais ou menos como era o passado, como era essa época. Ela passa a ver as coisas de uma maneira diferente e em determinado momento ela vai começar a ter contato com o seu futuro através da sua bisneta, a bisneta da própria Isabel. É um contato, é uma forma de ver as coisas que mexe muito com a cabeça de uma criança. Eu me lembro que esse livro pra mim era muito especial porque eu queria muito ter contato com os meus bisavós e com os meus avós. Eu tive pouco contato com eles, então a forma como eu sempre gostei de saber como foi, como era, quais eram os costumes, as tradições, história realmente, mas contada de um lado mais afetivo, por alguém mais próximo. E aqui você tem essa bisavó contando a sua história, contando como ela vivia, contando como eram as mulheres. E esse é um ponto bem importante, porque de uma maneira singela, Ana Maria Machado introduz a ideia do feminismo. Ela fala aqui que diversas coisas uma mulher não podia fazer, uma menina não podia se comportar de determinadas maneiras e como isso foi mudando, como era diferente já na época da Isabel e como seria ainda mais diferente no futuro. Esse contraste nos mostra a importância do feminismo, a importância de lutar pelos nossos direitos, na forma como a gente leva as nossas vidas, que ainda está longe de ser ideal. As mulheres têm uma desigualdade gigantesca em diversas áreas da sociedade, seja do trabalho, enfim, na política, em tudo. Então, a gente olha para o passado vendo, poxa, já mudou bastante coisa. Hoje a mulher pode votar, a mulher pode trabalhar, ela não precisa se comportar apenas como uma dona de casa, ela pode ter a sua vida individual, assim como a sua carreira acadêmica hoje é muito diferente de como era antigamente, que as mulheres não podiam nem estudar, elas tinham a sua educação apenas para que fossem um pouco mais instruídas para conseguir marido, e essa maneira de como as coisas foram se transformando através do feminismo. E eu vejo o feminismo de uma maneira que as mulheres podem não querer seguir esse movimento, não quererem fazer parte dessa luta, mas no momento que você diz que você não gosta de feministas, que você é contra, você, mulher, está indo contra si mesma, contra a sua própria história, porque se você está aqui hoje, se você pode votar, se você pode estudar, se você pode trabalhar, é por causa do feminismo. E aqui nessa ideia infantil de feminismo, você explicar isso para uma menina no começo da sua infância vai fazer toda a diferença, assim como fez para mim. A forma como ela fala, no passado era assim, agora é dessa forma, e no futuro talvez seja diferente pelas suas próprias ações, pelo que você, mulher, menina, vai contribuir para a sociedade. E inclusive ela termina o livro falando que o que as pessoas estão fazendo hoje vai transformar o futuro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. As suas atitudes hoje vão fazer a diferença. E essa maneira de plantar a sementinha na infância é de você incentivar a menina, a criança, assim como também os
meninos, para que você possa plantar essa ideia de as meninas podem fazer o que elas quiserem, assim como os meninos também podem. Você pode ser a menina que você quiser, e se o mundo diz que você não pode se portar como um menino, saiba que isso é um preconceito. Você pode sim se portar como um menino na maneira como se portar como um menino significa. Você tem os mesmos direitos que ele, assim como também os mesmos deveres, mas você pode o que você quiser. E essa ideia de você pode ser o que você quiser, que eu pensei nesse livro, eu sempre tenho essa memória, eu reli ele agora e eu me lembro de como eu me senti na infância realizando essa leitura. Foram dois contrastes muito diferentes, mas a essência permaneceu a mesma, de que eu posso ser o que eu quiser, eu posso me comportar como um moleque. E para reforçar o que eu estou querendo dizer, eu vou ler algumas passagens do livro. A primeira passagem está na página 15 e diz o seguinte: mas se tem um troço que me deixa louca de raiva com ele, é essa mania de rir de mim quando os amigos estão perto. Esse jeito de fazer de conta que menina é uma pessoa sem importância, de me tratar como se eu fosse uma boboca. E ela tem então esse contato com o Sérgio, que trata ela de uma maneira quando está sozinho com ela, de uma maneira diferente quando está com os amigos. Na página 19 a gente tem uma fala da bisa Bia, que é então essa bisavó. Ah, menina, não gosto quando você fica correndo desse jeito, pulando assim nessas brincadeiras de menino. Acho muito melhor quando você fica quieta e sossegada num canto, como uma mocinha bonita e bem comportada. Outra passagem está na página 31 e a bisa Bia fala o seguinte: meninas que assoviam e galinhas que cantam nunca têm bom fim. E depois ela continua: o que é muito feio não é o assovio, é uma menina assoviando, uma mocinha que não sabe se comportar e fica com esses modos de moleque de rua. Outra passagem que eu achei muito interessante é aquelas falam sobre lenços de pano, em que a mãe da Isabel está conversando com ela. Elas encontram alguns bordados, rendados, panos de lenços diferentes, e a Isabel fica querendo entender por que hoje eles são tão simples, e a mãe, em dado momento, fala o seguinte: acho que também era um sintoma de um tempo em que as mulheres geralmente não trabalhavam fora e ficavam inventando trabalho dentro de casa para se sentirem úteis. Já imaginou que tristeza devia ser passar os dias esperando o marido e os filhos chegarem? Um monte de empregadas e só um trabalho pouco criativo na casa? Não entendi bem. Essa já é a fala da Isabel. Você acha que esse trabalho de dona de casa é só inventado, mãe? Não é útil? E a mãe responde: não é isso que eu quis dizer. Acho que me expliquei mal. O que eu acho é que um trabalho que não transforma o mundo, não melhora as coisas, é só manter como estava, lavar para ficar limpo e depois sujar, cozinhar para comer e depois ter mais fome, sei lá. Claro que educar filho é trabalho que transforma o mundo, mas isso é coisa que pai também faz. E mãe que trabalha fora também. Achei muito bacana a forma como essa construção foi feita, a forma como essa fala é impactante para uma criança ouvir. Eu acho esse livro extremamente importante, ele é muito didático, ele é muito explicativo, ele fala muito diretamente com a criança. Eu espero que vocês tenham encontrado uma nova obra para contar para os seus sobrinhos, para os seus filhos, para os seus netos, enfim, para quem você quiser, para qual criança você quiser contar essa história ou deixar que ela mesma leia. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de clicar em gostei aqui embaixo, de inscrever-se no Pensar ao Ler para receber os novos vídeos. Um beijo! E até a próxima. Tchau!